No princípio, quando a humanidade ainda era jovem e caminhava unida sobre a terra, todos falavam a mesma língua. As famílias viviam próximas, compartilhando sonhos, costumes e objetivos. Com o tempo, elas migraram para uma vasta planície na terra de Sinar, um lugar extenso, fértil e perfeito para construir algo grandioso. Ali, aquele povo começou a imaginar que poderia alcançar feitos maiores do que jamais haviam tentado. Unidos por uma mesma voz e pelo mesmo entendimento, decidiram construir uma cidade que se tornaria um símbolo de poder e de identidade. E, no centro dessa cidade, ergueriam uma torre tão alta que tocaria os céus. A ideia cresceu rapidamente entre eles. Trabalhavam sem parar, moldando tijolos, preparando argamassa e traçando planos ambiciosos. Cada tijolo colocado era como uma declaração de força, como se a humanidade acreditasse que poderia se tornar igual ou superior àquele que a criou. O coração deles se encheu de orgulho e a torre deixou de ser apenas um projeto arquitetônico. Tornou-se um monumento à vaidade humana, um símbolo de independência e rebelião. Eles diziam: "Vamos construir uma torre tão alta que ninguém poderá nos dispersar. Assim seremos lembrados para sempre." A torre crescia, e junto dela crescia a confiança exagerada do povo. Eles se uniam não pela fé em Deus, mas pela convicção de que poderiam caminhar sem Ele. A obra se tornou mais importante do que o propósito, e a ambição falou mais alto que a obediência. Porém, Deus observava cada movimento e enxergava muito além da construção. Ele via o perigo de um coração que se afasta, de uma humanidade que buscava exaltar a si mesma em vez de glorificar o Criador. Não era a altura da torre que preocupava o Senhor, mas o rumo que a humanidade estava tomando. Se continuassem assim, se orgulhando de suas próprias forças, caminhariam para a destruição. Então, Deus desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam levantando. Ele conhecia seus planos, seus pensamentos e suas intenções. E disse: "Eles formam um só povo e falam a mesma língua. Se já começaram a fazer isso, nada os impedirá de ir ainda mais longe." Não era um elogio, mas um alerta. A unidade sem propósito, a união sem direção divina, poderia levá-los a caminhos perigosos. Assim, Deus decidiu intervir não para punir, mas para proteger. Ele confundiu as línguas, fazendo com que cada grupo passasse a falar de um jeito diferente. De repente, ninguém mais conseguia entender o outro. Trabalhadores gritavam instruções que soavam estranhas. Arquitetos tentavam explicar seus desenhos e eram respondidos com palavras incompreensíveis. A confusão tomou conta da obra, e tudo o que antes era harmonia se transformou em desordem. Sem conseguir se comunicar, eles abandonaram a construção. A torre ficou pela metade, como um lembrete silencioso da fragilidade humana diante da soberania divina. A cidade foi chamada de Babel, porque ali Deus confundiu as línguas de toda a terra. Aos poucos, os povos se espalharam pelo mundo, cada um seguindo seu caminho, cada um carregando um idioma diferente. A separação não foi um castigo, mas um novo começo. Deus os dispersou para que não se perdessem na própria arrogância, para que entendessem que toda a grandeza verdadeira vem dele, e não da força humana. E mesmo com a confusão das línguas, uma verdade permaneceu. Deus sempre conduz a história. Ele sabia que, apesar das divisões, um dia os povos voltariam a se unir, não pela soberba, mas pela fé. A Torre de Babel nos lembra que a unidade sem Deus leva ao orgulho, mas a unidade com Deus leva à vida. É um chamado para depender dele em cada plano, em cada sonho e em cada passo. Tudo o que levantamos sem ele desaba. Tudo o que construímos com ele permanece para sempre. Se gostou desta história, siga e deixe o like. Você sabe o que fazer.